mundo sabe, por mais que isso não seja colocado em prática como se desejaria, que a educação tem função estratégica no combate à pobreza e às desigualdades. A educação de qualidade e o acesso a ela tem o poder de colocar o cidadão no seu lugar de merecimento e transformar a vida das pessoas para muito melhor. Para que isso aconteça, não basta uma escola equipada com recursos tecnológicos e um currículo consistente nas disciplinas tradicionais, matemática, português, história, geografia e por aí vai. Algumas experiências provam que, às vezes, nem a existência de uma escola física é fundamental. Formar alunos críticos requer apresentar a eles diversos tipos de conhecimentos que se complementam. Ouvir, trocar, discutir, encantar. E é aí que entra a cultura popular, o folclore, as tradições comunitárias nessa reflexão. Hoje, em mais uma entrevista da série especial do Futuro sobre Pobreza e Desigualdades, eu converso com o antropólogo Tião Rocha, fundador do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento de Minas Gerais. Tudo bem, Tião? Tudo bem. Antropólogo, mas também você gosta de dizer que você é antropólogo por formação acadêmica, educador popular por opção política. Folclorista por necessidade, mineiro por sorte. Então, devidamente apresentado. E atleticano por sina. Opa. Todo mundo tem um defeito grave. Tá bom. Aí depende do ponto de vista, né? Mas é uma sina, com muito prazer. Então, vamos lá começar essa conversa. Eu querendo saber de você, qual é o papel que você acha, você que trabalha com cultura popular, que a cultura popular deveria ter, tem, ou deveria ter, se não tem, no ambiente formal da escola? Bom, eu acho que a escola deveria abrigar todas as formas possíveis, né, de pensamento, de saberes, de fazeres e de quereres, né? Mas não só trazer, mas dar para ele espaço significativo, não como alegoria nem acessório, mas que pudesse construir, né, o samba enredo na escola. Mas eu acho que isso, na minha experiência, há 30 anos atrás, eu me perguntei se era possível fazer educação sem escola ou se era possível a gente fazer boa educação debaixo de um pé de manga. E nós fomos experimentar fazer isso e descobrimos que é possível, sim. Mas que a gente pode fazer educação em qualquer lugar. Mas a gente não pode fazer boa educação se não tiver bons educadores. Quem são os bons educadores, né? São aqueles que geram as oportunidades de aprendizagem para todos. Então, mais do que ensinar, a função da escola é aprender com aquele que chega, que é o seu aluno, que ele possa trazer o seu mundo, a sua experiência vivida, seja aos 4, 5 ou 6 anos, aos 20, não importa. E essa experiência, ela é formada por uma cultura herdada, né, praticada, adquirida, e ela vem misturada, não é? Ela tem coisas das crenças, das tradições, mas tem da modernidade, da tecnologia, do contemporâneo. Quer dizer, é trazer isso e ver como é que isso faz sentido na vida das pessoas. Aí se você constrói a educação. Quer dizer, educação para mim é alguma coisa que só acontece no plural. Então tem que ter no mínimo 2 pessoas. E não é uma relação, né, de imposição, mas é de troca. E a gente tem que trocar o que tem pelo que não tem, né? Quem troca 6 por meia dúzia está perdendo tempo. Então, se somos plurais, eu e o outro professor e o aluno, eles são diferentes, não são desiguais. Portanto, essa relação de diferentes deveria ser uma relação de equilíbrio, de troca, de aprendizado. Quando isso acontece, funciona, porque ele aprende e troca, né? Quando essa relação é feita de uma forma, um que acha que sabe, o outro acha que não sabe, um que considera o que é mais importante, o outro é menos importante, tem menos valia, bom... Aí essa relação não se complementa, né? E não produz os resultados que se espera. Exatamente. Aí é o problema quando a diferença se vira desigualdade. Aí não funciona. Você falou aí da educação debaixo do pé de manga, né? Essa é a tua experiência há 30 anos, que se fazer educação sem escola física. Né? E trabalhando a cultura popular, a experiência dos seus alunos e dos seus professores nessa troca rica aí que você acabou de descrever para a gente. Quais têm sido os resultados disso? Lá onde é o teu campo de atuação, que é no Vale do Jequitinhonha, que é um lugar onde você verifica uma condição de pobreza, comunidades de pobreza monetária, vamos dizer assim, né? Que tipo de impacto esse tipo de experiência tem tido lá nos últimos 30 anos? Não, tem sido um processo para nós de aprendizado permanente, né? Quer dizer, nós começamos, na realidade, por uma cidade chamada Curvelo, que o Guimarães Rosa dizia que é a cidade capital da minha literatura. Foi por isso que eu fui para lá, atrás dos personagens do Guimarães Rosa. E lá começamos essa experiência porque havia muita criança e não havia escolas suficientes. E quando havia escolas, eles não permaneciam na escola.
Então, a indagação foi essa, né? Será que é possível a gente resolver, né, a educação dos meninos, ou primeiro tem que ter escola? E aí nós partimos para essa experiência que se mostrou que é absolutamente possível. O que a gente percebeu, né, a maneira de trazer as pessoas e elas se sentirem partes integrantes do processo educativo é quando elas podem se mostrar. E elas mostram o que têm. E eu não tenho que fazer juízo de valor se isso é certo, está errado, se isso é antigo, novo, se isso convém. É o que tem, né? É o que é possível. E a partir daí a gente constrói juntos, né? O que a gente percebeu com isso, que foi construindo um monte de soluções. Então essa experiência nos permitiu, primeiro, construir uma pedagogia, que nós chamamos de pedagogia da roda. A outra pergunta é se os meninos podem aprender tudo que precisam aprender brincando, de forma lúdica, né, prazerosa, ou se a escola tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos. Hoje passou os 6, né? Linha de produção Fabril. Então nós começamos a fazer educação pelo brinquedo. Como é que a gente brinca com os meninos? Eles é que sabem brincar. Nós tivemos que canalizar a brincadeira e gerar processos de convívio, solidariedade, de compartilhamento. Pois é, isso é interessante, né? Aprender brincando. A gente sabe que o que a gente apreende de verdade na vida tem um sentido de prazer, porque você aprende com mais facilidade, mais rápido, você guarda mais aquilo que te dá prazer, claro, e que você guarda na tua memória. Claro. O folclore tem muito desse caráter lúdico, né? Tem que gerar um valor, né? Tem que gerar um valor, né? Quer dizer, o sentido da cultura popular, ela permanece, ela se mantém enquanto ela tiver valor. Quer dizer, uma crença popular, uma tradição, qualquer que seja, um pensamento, se aquilo faz sentido para as pessoas, responde a uma série de anseios, né, ou dá para ela alguns sinais que ela crê, né, e dá valor àquilo, ele se mantém ad eterno, né? Então, as crenças populares, as festas e todos os rituais que hoje são colocados, né, dentro dessa caixa chamada de folclore, é tudo aquilo que permanece. Então a gente, por exemplo, não estuda folclore no passado, né? O folclore é contemporâneo, é no presente, ele se dá agora. Quem estuda passado é história. Cultura popular estuda no presente, quer dizer, como é que é uma manifestação, como é que a população desse lugar, como é que ela convive com a natureza, como é que ela se explica, como é que ela se justifica. E às vezes a ciência só é insuficiente ou incapaz de criar um valor para as pessoas. Mas as tradições talvez servem. Às vezes você precisa das duas. Às vezes você tem que procurar outros caminhos. Então, essa valorização, né? E no caso da educação, quer dizer, você perguntar para um menino, como eu fiz há 28 anos atrás, tudo que a gente for fazer aqui, nós vamos cantar, dançar, escrever, brincar, escrever, tudo, brincando, topam. É o óbvio, né? Óbvio. É igual perguntar para passarinho se ele quer voar, né? Agora, quando você valoriza o que esse menino traz para você da vida dele, do dia a dia dele, que tem a ver com a cultura onde ele vive, e aí a cultura popular ali do lugar onde ele está, isso dá para ele uma garantia de que a identidade dele vale muito, né? Isso tem uma força incrível para a vida dele, não Exato. tem? Linka. A casa, a rua e a escola é um contínuo. Não há separação, não há fragmentação. Não, na minha casa eu posso brincar, na rua com os meus amigos eu posso brincar, na escola eu tenho que brincar de outro jeito. Então, é um contínuo. Um dia eu mostrei uma prensa de fazer queijo, que é coisa que mineiro gosta muito, para os garotos. E aí um garoto chamado Robinho, 11 anos na época, ele falou assim, eu sei fazer isso. Eu falei, sabe nada, Robinho? Ele falou, claro que eu sei. Ele falou, por que você sabe? É porque eu sei fazer caminhãozinho de madeira. Eu falei, e daí? Ele falou, quem aprendeu a fazer caminhãozinho de madeira, faz qualquer coisa de madeira. É só colar, juntar e pregar de outro jeito. Bobo. Presta atenção. Esse menino me deu uma grande lição. Nós não somos criadores de produtos. Nós somos criadores de formas. De quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso educar uma criança. E dessa forma, com essa troca, as crianças em formação, são cidadãos em formação, percebem que a criatividade deles pode ser usada para qualquer coisa na vida, né? Claro. Esse menino virou empresário de móveis, ele é um designer. Se aos 11 anos ele já sacava que quem aprendeu a fazer caminhãozinho faz qualquer coisa de madeira, ele foi só aprimorando isso. Quer dizer, ele desenvolveu o seu ofício, né? E nós aprendemos, né, a sair da caixa, né, a pensar de uma forma absolutamente criativa. Pois é, você está falando em sair da caixa. Uma coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, o folclore vamos pensar em ambientes urbanos, tá? Nós estamos no Rio de Janeiro, esse estudo aqui é no Rio de Janeiro, mas podia acontecer em qualquer grande cidade do Brasil.
Quando as escolas trabalham o folclore com as crianças das grandes cidades, falam do Saci Pererê, da Iara, das lendas da floresta, e muito pouco se sabe do folclore ou da cultura popular de outras partes do Brasil, né? As crianças pouco têm acesso àquele modelo ali dentro da caixa. Qual a avaliação que você faz disso? Por que isso acontece? Por que a escola não consegue? Os professores não entendem, a escola não conhece também, tem medo de também sair um pouquinho e oferecer outro tipo de conhecimento? Como é que funciona isso? Eu acho que primeiro é uma perca de tempo total, né? Quando você determina data e faz uma programação tão fechada e tão alheia, né, do interesse do dia a dia dos alunos, quando você pensa que os meninos do Rio de Janeiro vão ter que estudar Iara, Saci Pererê e todas essas coisas, né? Que não deixa de ser importante, que não deixa de ser importante. Não, só é importante, mas no momento certo. Antes disso vir como valor, eles tinham que aproveitar qual que é do dia a dia. Quais são as tradições que ele tem na família, dos rituais de passagem, dos provérbios, das linguagens, das tradições, qual que é a música, as cantigas, né? Os alimentos, como é que se vive, como é que é a linguagem, os dialetos, né? Os brinquedos. Quer dizer, todo esse exercício, se não puder dar ênfase para isso, o outro, ele entra sem nenhum valor, né? Os meninos têm desinteresse. Para que eu vou aprender isso? O negócio é tão longe, tão distante. E a escola, né? E isso é uma questão que a escola herdou, né? A cultura popular e o folclore, ele sempre foi visto como aquelas coisas dos povos mais distantes, mais atrasados, mais isso. Isso aí é um defeito da antropologia lá na sua origem. Inclusive, tudo que não é sério se diz, isso é folclore. Isso aqui não é científico, isso aqui é folclore, deu certo. A folclorização da cultura é coisificar as coisas e começar a olhar essas coisas como tivessem vida própria, elas existem de per si, né? E essas coisas existem quando fazem sentido, né? Como eu te dizia. Se não fizer sentido, vai morrer, né? A cultura morre, renasce, revive. Então, e a escola tem dias para isso, como ela tem o dia da árvore, o dia do índio, ela tem então o dia do folclore e o dia da bandeira. Quer dizer, qual que é a finalidade disso? Nada. Cumprir um ritual, né? É ordem unida, é a produção fabril, em série, e vamos... Quer dizer, é um desperdício de tempo, né? E do sentido, o desvaziamento do sentido do papel que ela tem, da função social que ela possa ter. Então, ouvir o outro e aprender, né, a sabedoria que um menino de 7 anos, de qualquer bairro do Rio de Janeiro, quando vai pela escola pela primeira vez, né, como é que ele fala da vida, como é que ele se explica o mundo que ele vive. É um banho. Você acha que quando isso se consolida, é possível a pessoa poder compreender a história de qualquer outro lugar e aí a cultura popular de qualquer outro lugar? Acho que isso é o mais importante. Há muitos anos eu tive uma experiência aqui no Rio e fomos trabalhar em áreas de periferia, de favela, com os meninos. Eles falaram, nós queríamos fazer um livro sobre a gente, mas um livro bonito, capa dura, colorido, como todo livro deve ser. E eles escreveram o dia a dia deles, que era um grau assim de violência que eles sofriam em casa, na rua, que eles observavam, que nós ficamos meditando. Vamos fazer um livro bonito que só fala, sabe, do lado vazio do copo, né? Falei, mas é essa a história deles. Só que eles querem mostrar essa história do jeito de todo livro que eles apresentam para ele. Tem que ter capa dura. E nós ousamos fazer isso naquela oportunidade. Mas foi um jeito a gente começar, sabe? Não adianta eu pintar de rosa um mundo que não é rosa. Ao mesmo tempo, como é que eu posso trazer isso como um valor que isso é real, né? Os problemas estão para a gente trabalhar. Como é que a gente trabalha a partir, né, do enfrentamento das desigualdades, da pobreza, da superação, se a gente não tiver olhar para ela, não como discriminatório, mas é a partir dela que tem as soluções também, né? Então, eu acho que esse ser aprendiz é um exercício permanente, mas é custoso. Nem todo mundo quer ser aprendiz, quer ser professor, quer ensinar, ditar. Mas né? todo mundo aprende, não aprende. E vai repassando informação. Tião, muito obrigada pela tua presença aqui, viu? Bom, e por hoje é só. Obrigada pela sua companhia, sua presença aqui nessa conversa também. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.